Good day, mate. How you going? Mate, what's going on? Aos 50, Austrália. Vamos falar sobre fumo, sobre fumar. Mas antes, eu tenho que dizer que eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá e tenho trazido aqui quase diariamente algumas informações e algumas curiosidades, coisas como acontecem lá na Austrália. E aí eu queria falar hoje sobre o fumo, o vício em cigarro lá na Austrália, como eles lidam com isso, linkado inclusive com o problema que o cigarro traz, os problemas para a saúde que o cigarro traz. Os problemas que o cigarro traz para a saúde, além do câncer de pulmão, que é muito divulgado, né? Ele também pode influenciar na pressão arterial, causando aí, ele danifica vasos e artérias, né? Causando muitas vezes um aumento de pressão que pode levar a um AVC ou a um infarto. Agora, no início do ano, eu perdi uma amiga que estudou comigo quando eu estava no ginásio, aí que seria os anos finais hoje, né? Os anos finais do ensino fundamental. No meu tempo se chamava primeiro grau, ensino fundamental se chamava primeiro grau, e a segunda metade do primeiro grau se chamava ginásio. A primeira metade se chamava primário. E essa amiga, então, se eu não me engano, nós formamos um grupo lá ali pela 7ª série, quando eu era adolescente, e nós formávamos um grupo de 4 meninas, né, aquele grupinho típico que se chamam por apelido, que se fala que estão sempre juntas, que contam aí as coisas que passam ali na sua adolescência. E então nós éramos a Dé, que era a Débora, a Té, que é a Esther, a Lã, que sou eu, Elaine, e a Lê, que era a Alessandra. Assim, depois que eu saí dessa escola, eu fui fazer o 2º grau, né, que hoje é o ensino médio. Eu fui fazer numa outra escola, nós meio que perdemos o contato, o contato ficou mais raro. E recentemente, até me encontrou lá no Facebook e foi criado até um grupo do pessoal que estudou ali naquele colégio, naquela época, muita gente se reencontrou. Houve um reencontro de alunos, mas eu estava na Austrália nessa época. Mas eu voltei a conversar com a Té. E aí ela me disse, vamos então, um dia, depois que eu voltei da Austrália, né? E falei pra ela, tô aqui no Brasil e tal, e aí ela nem está morando mais aqui na cidade onde eu moro, então nós combinamos de nos ver aí um dia no futuro. Mas ela disse, quando eu for aí para São Paulo e for visitar a Dé, a gente se vê e aí a gente se encontra às 3 e tal. Mas agora, no início de janeiro, aliás, no final de janeiro, né, no dia 26, ela me mandou, então, a mensagem dizendo que a Dé teve um infarto fulminante e veio a falecer. Então, eu não consegui rever a Dé depois que eu voltei, a Débora, depois que eu voltei da Austrália. E eu queria, então, deixar uma
uma espécie de homenagem, uma mensagem para ela que eu gostaria de ter revisto, de tê-la visto. Não deu certo que isso acontecesse, mas eu gostaria de tê-la visto. Depois que eu voltei da Austrália, ainda não vi até também, mas no futuro próximo espero que a gente consiga se ver. Mas a Dé eu não tive essa possibilidade. E na verdade eu nem consegui informações sobre o que causou esse infarto que ela teve. Eu não sei se ela fumava. Eu tive poucas informações por causa assim desse distanciamento que a gente teve depois, né, que não estava mais estudando juntas. Então não me foi passado assim muitas informações. Eu não consegui ir até o velório dela, porque foi um velório feito à noite, então ia começar às 8 da noite e ela já seria enterrada às 8 da manhã, e como eu tenho a minha mãe idosa aqui, também não ia deixar minha mãe aqui sozinha para ir aí à noite em lugares que eu não conheço, né? Então também foi meio difícil para mim de ir e eu decidi não ir. Mas de qualquer maneira, eu quis fazer esse vídeo aqui, então, citando aí que eu senti muito não tê-la revisto antes que isso acontecesse, e também expresso aqui os meus sentimentos para a família e que Deus conforte os corações dos familiares, né? Eu me lembro que ela tinha, assim, alguns problemas com a família, como todo adolescente, é óbvio, né? Mas ela tinha, assim, alguns problemas porque ela já não tinha a mãe nessa época. Ela era adolescente e me parece que a mãe dela faleceu quando ela era bem menor. Então o pai já tinha se casado com uma outra pessoa e de vez em quando ela tinha aí um pouco de problemas ali com a família, algumas discussões, e então isso eu me lembro da história dela. Mas ela deixou assim meia irmã, não sei se deixou o pai ainda vivo, né? Mas ela tinha assim mais ou menos a minha idade. Ela era só um pouquinho mais velha do que eu, e isso é meio impactante, né? Porque a gente às vezes tem essa experiência com a morte, que é uma coisa que a gente não quer ver, que está aí, é uma realidade para todo mundo, porque todo mundo vai ter que passar por isso, mas a gente não quer pensar nisso e não quer ver isso enquanto a gente não está assim sendo confrontado, né? Então, isso me leva a falar sobre como a Austrália tem lidado com esse vício do fumo, com esse vício em cigarros. A maioria dos países tem combatido isso, né? E a maneira que a Austrália faz, então, é essa que eu vou trazer para vocês. A Austrália, ela colocou uma meta de que até 2030 ela diminuísse a quantidade de pessoas da população australiana que fumam para 5%. Então ela pretende que até 2030 95% da população esteja livre do vício do cigarro, que não fumem, nunca tenham fumado ou que parem de fumar. Para isso, ela usa um artifício que muitos países usam, que é o imposto alto sobre o cigarro. Então, lá o imposto é tão alto que o preço
do maço de cigarro pode chegar a $50, que é correspondente aqui no Brasil a R$ 185. Então, imagina, no maço de cigarro, você pagar R$ 185. Eu tive a experiência lá que realmente é muito caro. Eu não fumo. Aí, quando eu era jovem, adolescente, eu meio que até comecei aí, mas isso foram o que? Anos 80, anos que nem se tinha ainda essa noção do mal que o cigarro faz. Mas eu não gostei, sabe? Não tive vontade, não gostei. Até experimentei, mas não gostei e não fumo. Não fumo, não bebo. Eu sou a pessoa assim mais chata que existe no mundo. Chata para falar. Provavelmente todo mundo me acha chata aqui quando tá me ouvindo. E chata porque eu não bebo, não fumo. Então, quando eu saio com alguém, é muito chato mesmo estar perto de mim. Mas, o que eu vou fazer? Eu também não vou ficar fazendo uma coisa que não me agrada só para parecer legal, né? Então, eu me lembro que teve uma vez que eu queria... Eu não me lembro, eu morava em um condomínio e o zelador ali do condomínio, o manager, ele me fez um favor, que eu nem me lembro o que era. E eu falei pro meu filho assim, queria agradecê-lo de alguma maneira, mas eu não sei como, então acho que eu vou comprar um maço de cigarro para ele, porque eu sabia que ele fumava, eu via ele fumando ali por fora ali pelo condomínio, fora de casa, né? E então eu sabia que ele fumava. Aí o meu filho falou assim, você já viu o preço do maço de cigarro? Aí eu lembro que quando eu vi, eu falei, não, deixa eu vou comprar uma caixinha de bombom mesmo, porque não dá não para comprar um maço de cigarro, era caríssimo. Bom, eu encontrei uma foto aqui na internet comparando os valores do cigarro no Brasil e tal, e na Austrália, e eu não estou encontrando agora para comentar sobre isso, mas eu vou colocar aqui, se tiver alguma diferença na informação que eu estou passando, então a gente pode ver aí essa informação. Eu também peguei na internet, que o valor do cigarro, do pacote de cigarro é de $50. Se na foto não bateu o valor, é porque provavelmente a foto pode ser de uma outra época, porque a minha pesquisa foi agora, exatamente pesquisando para fazer esse vídeo. Mas dá para ver, inclusive na foto, que a diferença é muito grande pelo preço que tem aqui no Brasil. E aí alguém pode falar assim, não, mas aí você fala, R$185, é porque o dólar é realmente muito caro, essa diferença e tal. Então, para você ter poder fazer uma comparação, o litro de leite lá na Austrália custa $1,50, que equivale a cerca de R$6 aqui no Brasil. Então, dá para você perceber que o preço do cigarro, ele é muito alto exatamente para ficar inacessível, para que as pessoas não tenham um acesso tão fácil e se incentivem a parar de fumar, porque estão gastando uma quantia muito alta com o cigarro, tá? Então, fica aqui também o valor do preço do leite lá na Austrália, é de $1,50, que dá, isso é o litro de leite de caixinha, tá? Uma caixinha de leite, cerca de R$6. Aqui me parece que tá mais ou menos isso, um pouquinho a mais, né? Dependendo também da marca que você compra. As embalagens de cigarro, elas possuem aquelas fotos feias, né? Aquelas fotos com
a pessoa assim em estado terminal, aquelas fotos impactantes, do mesmo jeito que possuem aqui no Brasil, tá? É a mesma coisa. Tem aquelas fotos lá por fora do maço do cigarro, que também tem aí uma função psicológica nas pessoas que estão ali fumando e provavelmente funcionam, mas pelo que se vê, acho que não funciona com todo mundo, né? Senão todo mundo teria parado de fumar. Mas foram uma boa ideia e eu acho que tem que continuar colocando mesmo. Ter sabores no cigarro, mentol ou outros sabores, são proibidos na Austrália. Então, você só pode vender aquele cigarro tradicional mesmo, para que não fique gostoso, para que não se incentive mais o uso do cigarro, né? Os cigarros eletrônicos, Vapers, eles também são proibidos lá na Austrália, tá? Mas, se você tiver uma prescrição médica, você pode comprá-los na farmácia. Eles são vendidos na farmácia com prescrição médica, provavelmente aí algum tratamento, até o tratamento para parar de fumar, provavelmente, né? A publicidade é proibida, né? Como na maioria dos países que estão tentando diminuir a quantidade de pessoas, quantidade de fumantes dos seus habitantes, inclusive nas mídias sociais. Então, lá na Austrália, inclusive nas mídias sociais, não pode ter publicidade de cigarros. Existe uma penalidade muito grande para contrabando e comércio ilegal. A multa para a pessoa que faz contrabando de cigarro pode chegar a 700 mil dólares australianos por pessoa. Então, isso é uma multa individual, 700 mil dólares australianos. Se for uma empresa que estiver vendendo o cigarro ilegal, essa multa pode chegar a 1,1 milhão de dólares australianos. Essa empresa tem que pagar essa multa e ela vai ficar 1 ano fechada. Então, a punição é ficar 1 ano fechada essa empresa. Ela não pode abrir, não pode comercializar nada e ainda tem que pagar uma multa de 1,1 milhão australianos. E a pessoa que contrabandear ou que vender pessoalmente, não através de uma empresa, mas que estiver comercializando cigarro ilegal, pega essa multa então de 700 mil dólares australianos e até 7 anos de prisão. Aliás, esses 7 anos de prisão, eles são só por portar o cigarro ilegal. Então, se você comprou o cigarro ilegal também e está carregando ele, você pode pegar então essa prisão de que chega até 7 anos. Então, a pessoa que está vendendo, é lógico, essa pessoa que está portando, ela não vai pagar a multa. A multa é só para a pessoa que está vendendo ou contrabandeando. Mas ela pode pegar essa prisão por ter comprado cigarro ilegal e estar portando um pacote de cigarro contrabandeado. Se você chegar na Austrália e tem mais de 18 anos, você pode levar até 25 cigarros, 25 unidades de cigarro. Não são 25 maços, são 25 unidades. Vamos supor que vai alguém daqui do Brasil para lá, então pode levar 25 cigarros. Eu não sei quantos cigarros tem no maço, mas se tiver 25 no maço, você pode levar um maço de cigarro.
E se você fumar o cigarro aí, como é que chama o cigarro feito à mão, né? Que aqui é um cigarro mais caipira e tal, você pode levar 25 gramas de tabaco para fazer o seu cigarro, e é o máximo que pode ter na sua bagagem, não pode ultrapassar isso, tá? Se você levar mais cigarros ou uma quantidade maior de tabaco e eles te pegarem ali na entrada da Austrália, quando você está chegando lá, isso pode acarretar o cancelamento do visto e eles te mandam para casa. E traz aí uma consequência séria, porque você já ter um visto cancelado vai ficar ali no seu histórico, uma coisa, vai ficar ali um ponto muito negativo, né, no seu histórico do seu visto, você ter sido aprovado no visto, mas ter sido cancelado porque você tentou fazer uma coisa ilegal ao entrar no país. Então a consequência é meio séria, não é somente o cancelamento do visto, é um pouco mais sério do que isso para o futuro, né? Se você tem a intenção de ir para lá mais vezes ou de morar lá, isso daí já, né, acaba com a sua intenção. Então, o que eu sempre falo, sempre faça tudo certinho, procura saber quais são as regras e siga as regras certinho. Você não perde nada de seguir as regras. O brasileiro tem um pouco dessa coisa de tirar vantagem, de parecer esperto e tal. Mas isso muitas vezes ele paga um preço muito alto por isso. E eu acho que se você está saindo do seu país, tenta se adaptar ao jeito do outro país, ao invés de trazer consigo as coisas que você está tentando deixar para trás, né? Acho que é isso. Então, eu vi muito lá esses cigarros feitos à mão, né? Porque eles são mais baratos, né? E eles chamam de rollies. Você enrola o cigarro. 24% dos fumantes na Austrália usam esse cigarro porque ele é mais barato, né? Mas algumas pessoas também acham que esse cigarro é livre de aditivos, é livre de química, mas não é. Eles têm sim alguns produtos químicos ali, alguns aditivos para tornar mais agradável, né? Porque eu até ouvi falar que arde muito um fumo totalmente puro, né? Então, eles têm sempre um aditivo químico, sim. Normalmente, esse tabaco é vendido em lojas, né, de tabacarias. E, então, eles não são totalmente naturais, eles têm um certo aditivo, sim. Então, isso é um mito, mas quanto a esses cigarros, não existe um controle tão grande. Existe um controle para os cigarros industrializados, tá bom? Então, você pode, assim, se você for para a Austrália e for fumante, não conseguir parar de fumar, você pode fazer aí se tornar adepto aos rollies e ser um fedor humano, porque é muito fedido, A gente identifica a pessoa que fuma lá, assim, de longe, porque o cheiro fica na roupa, o cheiro fica na pessoa, a pessoa sua, parece que o cheiro é diferente do suor, porque não sei o que esse fumo tem, que sai por todos os poros, e aí a gente identifica de longe, mas tem muita gente que gosta, né? Então, eu não tô aqui para julgar ninguém, mas eu também acho que o que faz mal deveria ser evitado, para que você não chegue aí nesse ponto que chegou a Débora,
mais uma vez dizendo, eu não tenho certeza se ela fumava ou se ela não fumava, pode ser que ela nunca fumou na vida, teve esse infarto por algum motivo, mas se você fuma, você também tem um sério risco de ter um infarto aí, então se cuida, tá? É isso. Um beijão, vou deixar aqui a minha homenagem à Débora. E muito obrigada a vocês por terem assistido. Bye, bye.